Seja bem-vindo a mais um Nosso Pod. De Brasília, Daniel Costa. De São Paulo, Cássio Alexandre. E só. Hoje o time tá reduzido, mega reduzido. Eu e Cássio aqui disponíveis para gravar hoje. Mas vamos embora que hoje é dia de falar de povo e principalmente Brasil. Que o assunto hoje é corrupção, mas não a corrupção do Collor com suas Ferraris e suas Lamborghinis e seus IPVAs não pagos, mas sim uma corrupção diária. Nossa corrupção, nossas pequenas corrupções diárias que não tem... Não é que não tem jeito de escapar, mas é que às vezes a gente acaba fazendo e nem se dando conta de que aquilo é uma corrupção e que também nós estamos errados. Cássio, você já praticou muitas dessas corrupções? Olha, não me orgulho não, mas sim, já pratiquei algumas delas, sim. É engraçado que a gente vive, né, a gente vive uma crise política, uma crise econômica, e muito se bota a culpa na corrupção, que de certa forma é da corrupção, né, principalmente. Gente corrupta nos lugares errados dos quais eles não poderiam estar. Eu acho engraçado que muita gente critica, mas muita gente que criticou, quando chegou lá, fez a mesma coisa. E aí é onde você vê que a coisa já tá enraizada, né? O que eu percebo é que a gente fala muito quando a gente não tá no lugar das pessoas. Como dizem por aí, né, o ditado popular é: dê o poder ao homem que daí você realmente vai conhecê-lo. E a gente vê que muita gente reclama de político, reclama disso, reclama de aquilo, mas é porque não tem a oportunidade de fazer como eles. Porque a hora que o cara for eleito aí, ou tiver a opção de poder fazer o errado, ele vai fazer. E muitas vezes ele vai tentar não fazer, mas vai cair no meio e vai acabar tendo que fazer, não tem jeito. Então assim, não é muito fácil. Se você reparar no seu dia a dia, você faz várias coisas que são corrupções, que você na sua cabeça não tá prejudicando ninguém, mas na verdade está, né? Hoje eu vi um Nome Disso é Mundo e um ouvinte deles lá mandou um e-mail que eu achei muito interessante, que era um e-mail sobre um episódio que fizeram sobre a Suíça. E aí, na gravação, o entrevistado deles do episódio falou que na Suíça é um dos países onde mais se paga tributos de imposto, mas que ninguém reclama, e a taxa deles, se eu não me engano, é até maior que no Brasil, porque na Suíça eles não se importam de pagar imposto, mas eles exigem de receber aquilo com qualidade, coisa que a gente não faz, né? Quantas vezes a gente não sonega imposto e faz tudo da forma errada e acaba realmente falhando ali, né? Fazer a coisa da forma errada, porque quando você sonega imposto, por exemplo, você deixa de pagar, quando você compra um produto pirata que está burlando o imposto, indiretamente você acaba tirando de algo, né? Tirando de uma escola, tirando de um hospital. E aí você não apenas prejudica o próximo, como também se prejudica, porque é você que vai usar aquele hospital, você que vai usar aquela escola, você que vai precisar daquilo. E como é engraçado da gente não ter esse hábito de cobrar, porque a gente tem o hábito de que pagar imposto é única e exclusivamente utilizado na corrupção, né? Que os governantes não vão saber usar direito e como a gente falha nesse sentido. O que a gente tem mania de pensar é porque, como os nossos governantes não vão fazer jus aos nossos impostos, então a gente acha que está certo de sonegar, está certo de não pagar, de tentar burlar a forma de pagar isso daí. Só que, no fundo, a gente não percebe que isso acaba virando uma bola de neve e volta contra a gente mesmo, né? Ou seja, não tem como você querer receber o certo fazendo o errado. Principalmente agora, eu acho muito interessante esse movimento do Fora Dilma. Não que eu acho que ela deva ficar lá, mas eu acho que nesse momento o nosso pior câncer está dentro do legislativo. E não é só um Eduardo Cunha, mas, por exemplo, a gente tem um legislativo que recebe muito e faz pouco, faz inclusive menos. Em Minas Gerais, um deputado recebe muito mais que um presidente, e de salário mesmo, porque, se eu não me engano, no salário é menor, mas quando junta todas as mordomias de auxílio terno, não sei o que, o montante final dá muito mais que um presidente. E como a gente não exige, né, dessas pessoas que, querendo ou não, são representantes diretos, existe a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada ruralista, esses representantes diretos que normalmente estão mais próximos, a gente não cobra, né, e quer cobrar tudo diretamente de uma pessoa que está lá no fundo do poder. Por exemplo, eu acho extremamente errado o deputado receber o que recebe.
Eles recebem demais, né, cara? É muita coisa pra exercer as funções que são necessárias. Pra ele exercer o que ele precisa, não precisa todo esse dinheiro. Não, o cara recebe muito pra trabalhar terça, quarta e quinta. E só trabalha a terça, quarta e a quinta quando é obrigado, né? Porque quando não tem votação, você chega na quinta, ali meio-dia no aeroporto aqui de Brasília, já tá todo mundo indo embora. Então ninguém nem fica aqui. E, por exemplo, a gente vê quanto... Você vê o dinheiro indo embora, por exemplo, os deputados, se eu não me engano, esse ano, eles todos somando estão custando 75 milhões por mês. Um salário de um deputado, eu até acabei de achar aqui, é 33 mil reais, mais 1.000 de ajuda de custo. Aí eu queria entender o que é o ajuda de custo de um deputado, né? Porque o cara tem motorista, o cara tem casa, o cara tem tudo. Aí ele tem 239 reais de auxílio moradia. A verba de gabinete, um deputado tem direito a 25 funcionários, que custa 78 mil reais. Então o total de um funcionário, de um deputado por mês é 147 mil reais para trabalhar segunda, terça e quarta. E fora disso aqui, além do auxílio moradia, para quem não sabe, Brasília tem quadras exclusivas com moradias de deputados, mas ninguém quer morar naqueles apartamentos, porque foram apartamentos construídos na década de 60, mas são apartamentos gigantescos, às vezes com 5 quartos, às vezes duplex, mas ninguém quer morar e pega o aluguel para morar no Lago Sul, na beira do lago, e paga 5, 6 mil de aluguel por mês, que não está incluído nessa conta. Então assim, você vê o dinheiro indo pro ralo muito maior às vezes do que num simples acordo. E como você vê o dinheiro mal investido nesse sentido, né? Que falta dinheiro para a escola. E aí, vou colocar, por exemplo, no Maranhão, que é um dos piores estados com desenvolvimento humano, mas tem dinheiro para bancar um deputado por mês. É complicado, é complexo. E como a gente não exige, né? A gente deveria muito exigir. Você pega os deputados estaduais, eles recebem tanto quanto, e alguns estados recebem até mais que os federais. O cara recebe mais para trabalhar. E aí você vê a farra, é a hora que você vê como as coisas são desandam, né? Tem até um exemplo de uma cidade do sul agora, que eu não vou lembrar agora, mas eu vou deixar a notícia nas notas do podcast, que uma moradora brigou com os deputados e ela conseguiu fazer abaixar o salário, o que de qualquer forma foi uma vitória, mas ainda é muito pouco, né? Na França, por exemplo, parlamentares e o próprio presidente nem salário tem. Há uns dias atrás, eu vi um grande empresário aí contando uma história que eu fiquei pensativo. Ele era deputado e ele deixou de ser deputado porque ele falou que sendo deputado, e ele tinha projetos do interesse dele, que sendo deputado ele só tinha um voto. Então ele preferia pegar aquele dinheiro que ele ia gastar para ser deputado e patrocinar 4 deputados, conseguir eleger os 4, porque lá dentro ele tinha 4 votos. Então você vê o interesse que não é para melhorar a vida de ninguém, né? E nessa raiva que as pessoas vivem, acaba, não vou dizer justificando, mas acabam acontecendo coisas que não são nada agradáveis, né? Que são essas pequenas corrupções diárias que a gente comete sem nem pensar ali, de uma forma geral, sem nem agir, acaba agindo no natural e a gente nem se toca mais que é uma corrupção, né? Acaba sendo um crime. Sim, de certa forma, a gente, como você disse no início, a gente comete algumas dessas pequenas corrupções sempre achando que não vai estar atrapalhando ninguém, não vai estar prejudicando ninguém, mas você vê que acaba sendo entranhado na nossa cabeça. As crianças acabam começando com essas pequenas corrupções desde pequeno. Ele vê o pai fazendo, o tio fazendo, o irmão mais velho fazendo. Isso é bem difícil, porque, vamos falar, a gente tem que começar com educação, começar nas escolas, começar a ensinar as nossas crianças a não serem assim, a não cometerem esse tipo de coisa. Mas e o espelho? Como é que fica, né? O pai, o irmão, o tio, como é que fica o espelho? É difícil quebrar esse ciclo aí, né? Exatamente. E já para começar a fazer nossa listinha corrupções diárias, eu já vou dizer uma que eu sei que quase todo mundo fez e começou de criança, que foi aquela velha corrupção na escola, né? Quem nunca colou? Quem nunca aprontou ali, adoeceu o pai para poder fazer a prova outro dia? Posso dizer que eu me orgulho de que eu nunca colei, cara. Nunca colei na escola, mas não é porque eu sou bonzinho, eu sou certo, sou correto. É porque, sinceramente, não precisei. Mas dizer que eu nunca copiei um trabalho
trabalho de um colega, que eu nunca peguei um trabalho fácil, um trabalho pronto na internet, isso aí é mentira. Então isso aí, essa parte realmente eu já fiz. Eu não colei não porque eu achei que é um delito maior ou menor, é porque não precisava, raramente precisava, não precisava disso daí. Mas aquele trabalho, você inventar que alguém ficou doente pra você poder entregar o trabalho na outra semana, isso aí não teve jeito. Ó, eu vou te contar que eu era mais o que passava a corda do que o que pegava. O que é o mesmo corrupto, não tem conversa, né? Se eu não tivesse feito isso em física, eu tava lá até hoje. Porque física sempre foi uma negação. Eu entendo que é, por exemplo, força centrípeta. Agora, quando me pedia pra fazer aqueles cálculos, por favor, desista. E olha que eu não tinha dificuldade em matemática, mas física sempre foi um problema ali. Realmente física é bem difícil. Essas matérias que eu tinha mais dificuldade, que algumas eu tinha, e física era uma delas, nessas matérias o que eu fazia? Eu ficava estudando que não louco, né? Na verdade eu não aprendia, eu decorava. Decorava a fórmula, decorava isso, decorava aquilo, até a hora da prova. Depois você fez a prova, esquece, nunca mais você vai lembrar daquilo lá, porque não era aprendizado, era uma decoreba, né? Eu vou contar, não me orgulho não, mas eu fui formado pelo ProUni, eu tive que fraudar o ProUni para poder conseguir entrar. A média salarial, quando eu entrei no ProUni, eu não lembro qual era exatamente, mas eu lembro que lá de casa, a gente passava na média R$20. E por causa de R$20 me negaram a bolsa. E eu tive que refazer os documentos e eu tirei esses R$20. E aí eu achei assim um absurdo, porque tinha esse teto e, por exemplo, não era esses R$20 no final do mês, não dava pra pagar a mensalidade, que era R$1.000 e tantos. Não era isso que ia possibilitar você poder pagar, né? Exatamente. Então assim, eu precisava da bolsa, não tinha jeito, mas eu tive que burlar os documentos para poder entrar, porque senão eu tava sem faculdade até hoje, porque o meu curso era caro, eu fiz publicidade na época, o curso era caro, e se eu não tivesse fraudado esses documentos, não é fraude, foi que no final eles tinham todos os documentos lá, mas no final, na hora de preencher, eu diminui os R$20 e botei, porque senão eu não tinha conseguido entrar. Não me orgulho disso, não faria de novo, mas na época, se eu não tivesse feito, eu não tinha entrado. Tá aí, você entrou numa parte que muitas vezes o sistema é injusto, de forma que obriga você a burlar para poder fazer alguma coisa. Nem nesse caso que você está falando, você tinha lá os comprovantes e tudo mais, mas na hora de colocar a soma lá, você teve que colocar uma soma um pouquinho menor, porque senão você não ia poder gozar do direito da bolsa. Por ser muito engessado, se alguém vai analisar isso aí, se alguém analisa isso aí friamente, o cara vai ver, cara, passou R$20, mas por R$20 o cara não vai conseguir pagar a faculdade por causa disso, né? Então vamos passar. Se os caras não iam passar, passou os R$20, acabou, não pode. É muito engessado. Certas coisas são muito engessadas e dessa forma acaba atrapalhando a vida e você acaba indo por esse lado. É certo? Não é certo, mas também não dá pra você julgar 8 ou 80, né? Não dá pra você falar totalmente correto e nem demonizar as pessoas também por isso, né? Claro, não tem jeito. Eu acho que Constituição no país ainda é muito complicado, né? A gente tem uma Constituição muito engessada que não permite fazer certas coisas e a gente acaba pagando por isso, né? Algumas coisas, não que seja certo, mas é complicado trabalhar isso. Mas aí, Cássio, você sai da escola e vai pro trabalho. Será que no trabalho tem corrupção? Tem, né? Tem bastante. Eu já fiquei doente, né? Pra não ir trabalhar. Já fiquei doente. Eu ainda fazia a voz, né? Não tô bem. Não vou conseguir hoje, não. Mas daí, assim, você vê que o feitiço acaba virando contra o feiticeiro, né? Hoje eu sou empresário e funcionário meu, eu sabendo que tava mentindo, não foi trabalhar porque falou que tava doente e tudo mais. Eu acabei nem demitindo, cara, porque eu pensei, puta, tá vendo? Agora voltou contra mim, tá vendo? O que eu fiz no passado, agora eu tô pagando. Pra quem escutou aquele episódio de trabalho, eu conto várias presepadas que eu já passei na minha vida quanto a trabalho. Eu já trabalhei na revista e a dona era muito Caxias mesmo. E às vezes caía feriado de quinta, feriado que era quinta, né? Você tinha a sexta, sábado, domingo. E aí, numa das vezes, eu pedi pra viajar. E era numa semana que não tinha absolutamente nada, porque a revista só saía do final do mês. A gente tinha que entregar ela por volta do dia 25. E era dia 6, sabe quando você não tem nada, você vai pro trabalho ficar sentado. A época tava aquela febre do Farmville, a gente ia pro trabalho jogar Farmville. A minha fazenda no Farmville não era uma fazenda qualquer, era a fazenda. E parte por culpa disso. E aí eu cheguei nela e falei,
o negócio é o seguinte, eu não consigo, eu queria pedir a sexta-feira pra você, porque, pô, tô cansado e tal, vou fazer uma viaginha quinta, sexta. Se eu não quiser me dar sexta, desconta das minhas horas extras aí no final do mês, essas 8 horas que eu pago, sem problema. Ela vira pra mim e fala assim, não vai ter como não. Só que eu já tava com a viagem toda esquematizada, não tinha como mais fugir. Então, mais uma vez, a gente vê como o negócio ser muito rígido acaba prejudicando os dois lados, né? Acaba não dando certo. Porque você tá dizendo que na época era um momento do mês, um período do mês que as coisas eram mais devagar e não teria problema, e você ainda estava disposto a pagar essas horas depois, e a pessoa não quis. Eu lembro de quando, na época de 1900 e nada, que eu era office boy, e às vezes você terminava um trabalho, por exemplo, vou falar, você termina um trabalho que é a 10 quilômetros da sua casa, e a empresa é a 20. Daí você tem que ir, isso é 4 horas da tarde, você tem que ir até a empresa, você vai chegar na empresa às 5h30 para sair às 6 horas. Ou seja, então o que eu fazia? Eu esperava dar umas 5 horas, ligava lá, falava assim, olha, já acabei aqui, eu posso ir embora direto e tudo mais. Eu mentia para poder ir para casa, porque para não ter que ir até lá só para ir, só por ir. Porque se eu falasse que queria, olha, acabei aqui, até eu chegar aí vai ser 5h30, então eu posso ir direto, se eu falasse isso eu não ia deixar. Eu ia falar, não, volta pra cá, entendeu? Por causa dessas rigidez, acaba você querendo quebrar ela de alguma forma. Não, eu lembro que eu peguei esse atestado e eu fui no médico e falei, cara, eu preciso desse atestado. Agora que eu fui na quarta, né? E eu cheguei no médico e aí ele falou, o que você tá sentindo? Eu falei, não, tô com a dor no punho. Mentira, tá sentindo punho? Aí ele pegou no meu punho e quando ele apertava, eu já tinha tido tendinite, eu lembrava onde era a dor da tendinite. Aí quando ele apertava no lugar da tendinite, eu falava, tá doendo, tá doendo. Aí ele falou assim, nossa, parece tendinite. Eu falei, eu sinto às vezes ondas de tendinite. Você trabalha com o quê? E nessa revista eu era diagramador, né? Aí eu fui e falei, digitador. Aí ele olhou assim, você trabalha com o quê? Eu falei, com revista. Ele, você digita a revista? Eu falei, todinho ali. Nossa, condição nem onde trabalhar. Pega 3 dias aí e vai pra casa. Quando foi... Mas eu tava tão puto, quando foi na sexta eu nem liguei pra dizer que eu tava de atestado. E os colegas mais próximos sabiam do rolo todo. Eu nunca menti pra eles, né? E eu falei pra eles, falei, tô indo pra Caldas Novas e tô com atestado, segunda-feira a gente resolve. Quando foi segunda-feira a mulher falou, você faltou, não sei o que. Eu falei, vou fazer o quê? Você não quebrou meu galho, né? Agora você paga o pato. Você acaba dando uma forma de quebrar essas regras muito rígidas, né? E acho que se as coisas fossem de uma forma mais, como eu poderia dizer, se fosse uma coisa mais aberta, mais maleável, acho que diminuiria bastante nesse caso de trabalho. Eu no estúdio eu sou bem claro, preciso fazer tal coisa, e eu sou do tipo que eu libero até o cara fala, pô, tô cansado, não tô afim de vir trabalhar amanhã. Tem serviço? Tem não, então pode ir pra casa, não fica aqui enchendo meu saco. Porque eu acho que o empresário ele pensa da forma muito errada, né? Se o cara não tá lá no escritório, é menos um computador ligado, menos uma pessoa pra encher meu saco, menos, sabe? Tudo menos. Menos uma pessoa tomando café, menos uma pessoa tomando água. Quando não tem serviço, ele em casa, eu estou ganhando dinheiro, ou melhor, eu estou deixando de gastar, né? E aí fica, vamos abrir o escritório numa sexta-feira que não tem nada pra gente fazer, pra gente ficar olhando um pra casa do outro. É o dia o ar-condicionado ligado, o dia o computador ligado, a energia você não gasta, a água você não gasta. Que pensamento de empresário é esse, né? Pois é. Realmente, esses caras acabam sendo burros, né? Porque o cara, por exemplo, na sexta-feira não tem o que fazer, você vai, não, eu quero que venha pra cá, tem que vir pra cá. É lógico que tem algumas empresas que precisa ter alguém em tempo integral, né? Se tem pelo menos alguém pra atender o telefone, tem que ter. Mas você não precisa levar a equipe toda. E aí você força o cara aí, o que o cara vai ficar fazendo lá o dia inteiro? Vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube, vai ficar no Twitter, não vai fazer nada, só vai ficar consumindo o dinheiro da empresa. Exatamente. Outra corrupção que a gente não, eu na verdade eu acho vergonhoso quem faz isso. E olha que eu já pensei em fazer, hein? É instalar o tal do Gatonete em casa. Que orgulho.
Cara, eu nunca fiz isso daí, mas eu já pensei em fazer, olhei assim, vi o preço. Cheguei até a pensar, a fazer aquela comparação de será que vale a pena, né? Mas daí, sempre no final, eu falei assim, não vale a pena, cara. Não vale a pena, porque é melhor você ter um pacote mais básico, já que você não tem condições, ou então nem ter, porque isso daí é muita cara de pau. Porque eu fico imaginando o seguinte, se metade das pessoas começarem a fazer isso, a empresa vai à falência. A empresa vai à falência, ninguém tem mais nada. Esses aparelhos são proibidos de vender no Brasil, né? Mas você vai na Santa Efigênia, em São Paulo, você vai em qualquer grande venda desse tipo de coisa, mas o cara tá vendendo na rua, na cara dura. Na rua, na cara dura. Ali na Santa Efigênia, você não passa uma quadra que você não... Porque lá, além das galerias e das lojas, tem o pessoal que fica vendendo na calçada também, né? E você não passa uma quadra sem que o cara te ofereça isso aí, cara. Ou isso daí é o software pirata. Você tá ali, ó, GatoNet, não sei quantos canais desbloqueados, funciona tudo isso aqui, blá, tal. Só que muita gente acaba se ferrando com isso aí, né? Porque eles funcionam por um determinado período de tempo, né? Depois de um determinado tempo ele vai embora. E se você for ver, no final das contas acaba dando na mesma, porque você paga 350 pau nisso aí, e equivale vai umas 2, 3 mensalidades de uma net, e daí o negócio para de funcionar, ou tem alguns que parece que atualiza por internet e tudo mais, mas outros não, daí você vai lá e vai ter que comprar outro. Eu acho que não, e se não funciona, você vai reclamar pra quem? Você vai voltar lá no outro dia, você vai lembrar a cara do fulano da calçada que te vendeu? Sem contar que nesses comércios o cara tá lá de manhã, de tarde ele não tá mais, ele nunca mais volta ali, né? Não tá, cara. E o pior que tá, porque é ali que eles vão todo dia, mas você não acha mais, cara. Não acha. Se for numa lojinha ainda vai, mas se você comprar desses caras na rua, você não vai lembrar a cara do cara. E a hora que você vai, o cara tá almoçando, ou hoje o cara não foi. Quer dizer, não tem nenhuma segurança nisso, né? É jogar dinheiro no escuro. Só que eu acho bem errado isso aí, cara. Bem errado. Apesar de eu fazer algumas coisas erradas, eu acho que, GatoNet eu não faço, não. O que eu acho mais engraçado, por exemplo, que eu tenho vários amigos que compraram GatoNet, pagaram, sei lá, R$500 no aparelho, um negócio assim. E sabe o que eu acho mais engraçado? Quando eu chego na casa deles, tá ligado na Globo. Nunca tá ligado, sei lá, no HBO, no National Geographic, no canal assim. Tá sempre ligado na Globo. É só sabe a necessidade do gosto de ter? Tipo, não, eu tenho. Se eu quiser HBO, eu boto aqui. Mas nunca bota na HBO. E quando bota uma vez por semana, e olha lá, né? Você acaba pensando, pô, será que vale a pena, cara, tudo isso? E quase nunca funciona perfeito, né? Sempre tem aquela imagem que não é tão boa. Hoje eu não sei se tem HD, acho que tem até HD, mas... Tem HD. Não, teve uma vez que eu cheguei na casa de um amigo, foi muito engraçado, porque eu cheguei, sentei aí, tipo, tava no horário, acho que era do Jornal Nacional. E eu fui e comentei, né? Eu falei, pô, põe na Globo aí pra gente assistir o Jornal Nacional. Não, a Globo tá bloqueada no GatoNet. Tô esperando a atualização pra poder assistir a Globo. Tem dessas também. E eu conheço pessoas que têm, assim, quando chega no primeiro dia, maravilha. Funciona tudo, todos os canais. Cara, passa uma semana, já começa a ir cortando, né? Porque parece que a NET, né, a Claro TV, essas empresas, elas têm uma codificação de cada canal e de tempos em tempos elas vão trocando, né, a codificação exatamente para pegar esses aparelhos, né? E aí, parece que por exemplo, essas marcas mais famosas têm fóruns que a galera fica compartilhando a atualização, faz via pendrive, tem um rolo assim. Mas todo mundo se lasca no final das contas. Não adianta. Se lasca. E quem sabe fazer isso, né, cara? Sabe que a média do povo não sabe mexer com essas coisas eletrônicas. Você pensar de entrar num fórum, baixar um arquivo, colocar na máquina, fazer a atualização do firmware. Os caras não fazem. E você é louco. E outra, esse lance que você falou é verdade. Porque eu conheço quem tem e é assim mesmo. O cara, no começo é aquela maravilha, funciona tudo. Depois começa a cortar os canais eróticos. Depois começa a cortar os pay-per-view. Daí depois na semana que vem já não funciona mais Telecine e HBO. Daí daqui a pouco não funciona nem aberto mais, cara. Não, o que eu acho mais engraçado é que, por exemplo, vamos supor que seja R$100 aí um pacote com os canais que a pessoa assista. Ela vai lá e paga 300 no aparelho, ou seja, 3 meses da mensalidade. Só que daqui 3 meses, metade dos canais já tá bloqueado. Aí ela vai lá no cara,
pra ele desbloquear, ele cobra, sei lá, mais 200. Já são 5 meses de mensalidade e você gastou sem estoque. É uma corrupção até burra, né? Você acha que tá fazendo um baita negócio quando na verdade você tá dando um tiro no pé. É verdade. E além de que você tá lesando as empresas, né? Eu sempre penso nessa forma, cara. Por exemplo, música. Eu já baixei muita música na vida, cara. Muita música. Mas hoje eu não baixo mais. E chega um momento que você começa a pensar, cara, se todo mundo baixar, o cara não vai ganhar dinheiro. Se não vai ganhar dinheiro, não vai produzir mais. Não vai produzir mais, acabou a festa. Então, eu também já baixei muita música. Hoje eu não baixo mais. Ainda bem. Sou muito orgulhoso disso. E parte é culpa de serviço de streaming, né? Por exemplo, eu uso o Spotify e sou bem satisfeito de ter o que ouvir. E o que não tem no Spotify eu acabo comprando. Vou na iTunes, pago ali R$30 no disco e me parece justo. Pelo seguinte, são discos eternizados. Por exemplo, eu tenho a discografia de quase completa dos Beatles. Eu gastei uma grana nela, mas eu tenho um arquivo ali eternizado, tá no iTunes, na hora que eu quiser baixar de novo eu vou lá e baixo. Sabe, tá tudo em dia, eu não tenho aquele medo de perder, tá tudo organizado da forma que tem que ser. Eu não tenho preocupação de ter backup, não tenho nada, é tudo tão simples, né, pra quem paga. E eu paguei, sei lá, uma vez, nunca mais vou pagar e valeu a pena, não tem mais essa preocupação. E qualidade, né? Porque na época de baixar, você tinha que rezar pra achar o que você queria, tinha que rezar pra estar numa boa qualidade, né? E que tivesse inteiro, que não tivesse até música pela metade e tudo mais. E o pior é que eu vejo que isso é uma coisa tão endêmica que não são só as pessoas de baixa renda que fazem isso. Eu tenho clientes, eu trabalho com manutenção Apple, né? Você sabe disso. E então eu tenho alguns clientes que são de alta renda e cara, vira e mexe eles perguntam pra mim, eu vejo um ou outro pergunta, como é que eu coloco música no iPhone, né? Eu falo, você entra aqui na App Store, tal, escolhe o que você quer, tal. Mas isso aí tem que pagar, né? Eu falei, tem. Daí eles falam assim, não, eu queria um esquema sem pagar. Daí eu falo assim, sem pagar eu não conheço. Lógico, eu conheço, mas eu falo que não conheço, né? Eu falo, não, sem pagar eu não conheço não, eu faço por aqui. Ou assino, daí eu falo, então assina o serviço de streaming, não sei o que e tal. Daí os caras, como é que funciona? Daí eu mostro Spotify, mostro o Ard e tudo mais, e os caras vêm, puta, mas tem que pagar todo mês? Eu falo, então os caras, não, então não quero não. E você vê, então, não é só falta de dinheiro, é questão cultural, né? Eu acho engraçado, por exemplo, aplicativo, né? Você tem uma média de aplicativo de preço, a média vamos pôr de $1, né? 3 e pouquinho. Vamos botar R$4 com imposto, quando você passa no cartão e tudo mais. R$4 no aplicativo. Aí você compra um aplicativo que, sei lá, é um aplicativo para organizar teus e-mails. E aquele aplicativo ele te dá um ganho de produtividade, um ganho assim. E aí o cara acha caro pagar R$4 por uma licença que ele vai ter o resto da vida. Quando muito, o cara atualiza anualmente, vai ser R$4 por ano. E ele fala, não, é caro. Uma coisa que mudou bastante da minha forma de lidar com o aplicativo, com essas coisas, foi depois que eu passei a começar a usar Mac. Porque você via que os aplicativos do Mac, a maioria eram valores que estavam mais dentro da minha realidade, a minha possibilidade de poder pagar. É um aplicativo que é bacana, como você está dizendo aí, que aumenta a produtividade, ou então que vai ajudar você a ganhar dinheiro de alguma forma, você paga ali $15, $20, você fala, puta, é pagável, né? Dá pra pagar. Daí você... Só que não pode entrar também naquela desculpa, por exemplo, o Adobe antigamente você tinha que comprar o pacote, né? O pacote custava R$7.000. Você fala, não vou pagar, vou baixar, vou instalar pirata e porque eu uso só o Photoshop, ou porque eu uso só o Audition. Mas aí se você pensar, então se você não usa tudo aquilo, então por que você baixa esse? Por que você não pega um alternativo? Eu vejo que as pessoas acham muito mais fácil piratear, correr risco do que pagar. E ainda mais depois que eu comecei a trabalhar com essa parte de programação, de fazer aplicativo, esse tipo de coisa. Então daí você imagina, daí você se coloca do outro lado, né? Daí você fala assim, puta, o cara fica horas, tem uma equipe gigante, fica anos desenvolvendo um negócio pro cara chegar lá e baixar e não dar um centavo pra ele, cara, isso não é justo. Um aplicativo que eu fui muito mão de vaca pra comprar é o One Password, né?
E acho que o pacote completo do One Password, quando você junta Mac, eu comprei Mac, iPhone eu consegui... Acho que você comprar hoje a licença Mac, iOS e Android, ele beira uns R$300. Fácil. E eu lembro que na época eu ficava nessa miseridade, né? Tipo, não vou comprar, porque é caro. Aí eu fui lá e... Eu sei que eles fizeram um bug de botar de graça no iPhone. E aí eu baixei daquela bug de graça. E por um erro deles, foi um de graça que ficou de graça o resto da vida. E aí eu comecei a usar no iPhone e falei, pô, gostei. Aí comprei pro Mac. E comprei pro Android. Eu gastei, eu acho que caiu, sei lá, uns R$50 por aí. E sério, eu pagaria R$350 todo ano pra ter a qualidade que o One Password me dá. E como eu não acho caro. Agora, por exemplo, quando eu chego em alguém que fala, a minha senha não sei o que, acessaram isso, eu preciso pôr senha diferente pra cada coisa, mas aí eu tenho... Aí eu falo, compra um Password, quanto custa? R$380. O quê? Eu vou dar isso no aplicativo? Mas nunca. Não é que eu não achava que não valia, mas eu não estava disposto a pagar o One Password. Mas de tanto ouvir o Gustavo falar na cabeça, cara, One Password, eu acabei pesquisando um pouco mais. Daí eu falei assim, mesmo assim, eu falei assim, não vou comprar, vou testar esse LastPass. Daí eu testei, não gostei, e daí acabei comprando. Daí eu comprei pra Mac e comprei pra iOS. E, cara, é um aplicativo que me salva tantas vezes, cara. Você tem aquela possibilidade de onde você quiser, você poder pegar suas senhas e ter senhas fortes e tá com as coisas seguras ali. Vale cada centavo, cara. A primeira vez que você for você foi invadido, que você perdeu uma senha, ou que você esquece uma senha do serviço que era vital pra você, daí já valeu. Outro dia eu tava com o cliente essa semana aí que ele não lembrava a senha do Hotmail dele de jeito nenhum, que hoje é o Outlook, né? Ele não lembrava de jeito nenhum. Ele não tem um gerenciador de senha, ele não guardou nem numa planilha, ele não guardou no papel de pão, não guardou em nada. Ou seja, ele perdeu a senha. Só que ele, dentro desse Outlook dele, tava a licença do Adobe dele. Ou seja, por causa de 300, ele vai ter que pagar $50 por mês agora. Não tem o que fazer. Ou ele pirateia, mas ele não é a favor disso. Ele falou, não vou piratear, então eu vou pagar. Eu falei assim, então tem que pagar, não tem outro jeito. Porque ele não tinha cadastrado telefone, não tinha cadastrado nada. Sabe, aquele pessoal que cria, não coloca nada para recuperação e um dia perde a senha e acabou. Daí foi isso que aconteceu. E daí quando eu comprei, eu não me arrependi nem um pouco, cara. O pessoal, quando você fala que o preço do One Password, eles ficam meio assustados, mas é um software que vale. Então você vê, tem alguns softwares que vale cada centavo, cara. Tem alguns que não vale, mas não compra. Então não compra. Exato. Outra coisa que a gente tem um hábito muito simples de piratear são filmes e séries, né? Eu tenho, mas eu sei que eu tô errado, mas eu tenho uma coisa que filme eu não pirateio, eu só baixo série. Filme não, filme eu alugo. Série a gente tem um grave problema, né? Não existe série no Brasil de forma on demand que você possa assistir, né? E aí você depende dos canais. Esse é um grave problema. Como é difícil, e como é difícil, por exemplo, eu falar, Cássio, para com isso, e começa a comprar. Você não tem como comprar. Você tem que esperar o box final em Blu-ray daqui 2 anos, que a temporada tá terminando hoje. Exatamente. O que diminuiu bastante foi o Netflix, né? O Netflix ele fez eu diminuir o número de séries que eu baixava bastante, porque eles têm bastante séries boas, mas não tem todas, né? E então você não acaba algumas séries que não tem ali, você quer assistir. Aqui em casa a gente tem um plano de TV a cabo intermediário, não é nem o top, nem o piorzinho. Mas tem a maioria das séries que eu assisto passam nos canais que eu tenho assinado. Só que passam em horários que naquele horário eu não queria ver, cara. Ou não poderia. De repente eu quero começar a assistir a série agora e tá lá passando o 3º episódio da 2ª temporada. Como é que eu vou assistir desde o início isso? Como que funciona? Não tenho como. Então, nesse caso, séries eu acabo baixando mesmo. Eu sei que tá errado, não é desculpa eu ter a TV a cabo e falar assim, não, porque eu tenho TV a cabo, então eu pago já pelas séries, eu só baixo pra assistir a hora que eu quero. Isso aí é uma coisa que eu tô fazendo pra minha comodidade, mas não tá certo. Isso não é válido. Não é porque eu pago a TV a cabo que eu posso baixar a série a hora que eu quiser.
Exatamente. E quanto ao mercado de filmes, já é um pouco mais fácil, né? Você consegue ter o filme, seja comprando, alugando, e é relativamente barato. Por exemplo, eu separei aqui o Birdman pra gente comparar os preços, né? Na Apple, se você aluga ele tá $5, que dá quase R$20, né? O aluguel, que não é barato. Mas, por exemplo, se você alugar ele pelo Google, ele tá saindo a R$7. Então, assim, sabe, R$7, quanto tá o cinema? O cinema tá 20, você paga pra assistir, por que você não pode pagar pra assistir em casa? Exatamente. O que eu faço com filmes eu acabo, geralmente é óbvio que você não consegue, não tem os lançamentos mais atuais, mas eu gosto de baixar bastante pela iTunes Store. Primeiro, cara, que eu vou ali, eu sento com a minha esposa, falo assim, vamos assistir um filme hoje? Vamos. Daí a gente entra ali no catálogo de filmes, tem um monte de filme bom, você vê o trailer, você clicou, deu ok, já começa a assistir. O negócio não trava, raramente trava, a qualidade é excelente. Então você parou de assistir aqui, daí você quer continuar assistindo no quarto, você vai lá no Apple TV, liga de novo e ele vai continuar da onde você parou. Você não quer se terminar de assistir hoje, você tem mais 48 horas para assistir ele e depois ele vai embora. Porque eu não sou muito de comprar filme, porque eu assisti uma vez, raramente eu vou querer assistir de novo, só se o filme for muito bom, cara. Então eu não ligo de comprar filme, eu prefiro alugar. Tem uma amiga, Abraço Carlinhos, que ele foi baixar a Teoria de Tudo. Eu falei que o filme era bom e ele foi lá baixar. E ele baixou o filme num torrent desses da vida. Veio um DVD do Michael Jackson. Imagina o tempo que você fica esperando pra baixar e daí você baixa e não é o que você quer. Não, o DVD tava em HD, tava tipo, sei lá, 40 gigas. O cara ficou tipo 3 horas pra ver um DVD antigo do Michael Jackson. Então, esse é um dos problemas, né, que você sofre quando você não quer fazer o errado. E como você disse, as séries, no Brasil a Apple não disponibiliza séries. Eu não sei se o Google Play tem séries também, eu acredito que não. E, então você não tem muita alternativa. Séries não tem alternativa no Brasil. Séries é difícil você converter a pessoa a não baixar, porque você não tem. Porque, por exemplo, eu, sinceramente, pra não ter que ficar baixando, até porque eu não tenho, além de achar errado, eu não tenho paciência pra ficar baixando episódio de série, eu parei. E o Netflix, com esse catálogo de quase uma série por mês, todo mês, eu parei de baixar, até porque eu não dou conta de acompanhar as que estão no Netflix. Eu, por exemplo, esse ano você teve Demolidor, House of Cards em janeiro, você teve Demolidor, você teve, acho que Marco Polo também já é desse ano. Parada nova de Orange is the New Black. Orange is the New Black, Unbreakable, e tanta série que eu ainda não consegui acompanhar. E olha, os casos do Netflix a gente sabe que tem uma qualidade acima do... Então, tipo assim, larguei série HBO, tá todo mundo elogiando agora essa Mr. Robot, mas sabe, tem que baixar, depois tem que procurar... Não, deixa pra lá. Uma hora... Se ele chegar no Netflix ou quando o HBO Go chegar aqui, que eu pago e assisto ele numa boa, uma hora eu vou assistir, não tenho pressa. Eu tô num dilema aqui com a patroa que a gente falou assim, ó, quando a gente tem muita série baixada ainda que a gente tá acompanhando. Eu falei assim, ó, cada uma dessas séries aqui que for acabando, a gente não vai repor outra no lugar, não. Daí a gente começa a assistir na Netflix, até chegar o momento que eu acabei as séries que eu quero ver e vou assistir só no Netflix. Porque eu também, por mais que você faça sistemas mirabolantes pra baixar e ter facilmente conseguir baixar legendas, esse tipo de coisa, é um trampo, né, cara? É um saco. Não é a mesma coisa de você pegar e baixar, fazer que nem o Netflix e, quero assistir. E daí você chegar e como você vai assistir de novo, você começa a assistir na televisão, daí depois você tá indo pro trabalho, de repente você tá indo de ônibus ou metrô, daí você quer continuar, terminar de ver, daí você vai lá e continua de onde você foi. Isso é excelente, cara. E as séries baixadas não tem isso, né? Claro. Você falou de comprar, o único filme que eu fiz questão de comprar foi a coleção do Star Wars. Paguei R$200 pela Google Play, porque a Google Play eu acho que ela tem preços mais honestos que a Apple, então já está convertido em reais, não vou ter susto depois. Então acabo optando pela Google Play para facilitar, mas o Star Wars eu fiz questão de ter o filme digital. Partindo já desse... A gente já falou de música, já falou de filme, já falou de software, já falou de série.
Mas acho que a nova moda que chega nesse mesmo nível de corrupção no Brasil são as malditas carteirinhas estudantis, né, cara? Nossa, carteirinha estudantil ferrou o mercado de shows, né, cara? Você sabe que ferrou, né? Não, agora você sabe que o organizador de shows ele chega pra fazer o show e o show custa, ele vai cobrar R$80. Ele não cobra mais 80. Ele cobra 160. Ele já põe 160 para poder ganhar os 80. E aí eu acho engraçado porque as pessoas não entendem que enquanto continuar essa prática, você vai se ferrar mais ainda. E o próprio estudante se ferra, porque ele teria direito a esse desconto, então ele deveria pagar 40 e paga 80, que é o preço certo. E por exemplo, em São Paulo eu não sei, mas aqui em Brasília já ficou tão doentio, que você vai comprar qualquer ingresso, por padrão, o atendente ele já te dá meia. Você fala, não, mas eu não sou estudante. Não tem dessa não, vai entrar. Os caras já se recusam a te vender a inteira, sabe? Você chega lá, eu quero tal coisa. Inteira, tá aqui. Você vai pagar meia. Não, mas eu não tenho carteirinha. Não, relaxa, vai entrar. E tipo, quem tá perdendo nessa história é o estudante, porque o estudante deveria ter direito de pagar 40, ele não vai pagar, ele vai pagar 80 como todo mundo que tá ali dentro daquele show. Exatamente, foi isso que ferrou, né? Porque ao mesmo jeito que o que compra a carteirinha é esperto, o cara que organiza o show, ele também sai esperto, ele não é besta. Os caras estão vendo que, peraí, né? O show tá pra 10 mil pessoas, 8 mil comprou com carteirinhas. E o Brasil fala que tem problema com a educação. Onde surgiu tanto estudante aí, né? Alguma coisa tá errada. E daí os caras falaram assim, beleza, eles são espertos, vamos ser mais espertos. E daí, por isso, você vê show aqui em São Paulo, cara, provavelmente por os outros lugares do Brasil também. Mas, cara, qualquer showzinho de uma banda mediana que vem de fora aí é 300 pau, cara. É 300 pau, 250 pau o show. Por quê? Porque os caras vão comprar com carteirinha e daí vai ser o seu 150, 120. Mas mesmo assim, e aí nisso aí, o cara que é estudante mesmo, que às vezes nem trabalha ainda, ou se não é estagiário e ganha pouco, o cara não tem condição de ir. Exatamente. E aí é onde as pessoas erram, né? E também como falta fiscalização, né? O que não falta dentro de shopping, aqui em Brasília isso é muito comum, é ter quiosque dentro de shopping pra fazer carteirinha de estudante. Provavelmente não deve exigir muita coisa. Não. Preenche um papel lá, inventa um curso que você faz, você fala que estuda na faculdade X e faz tal curso e parece que é tipo R$30 e você já sai com a carteirinha pronta na hora. Isso é um dos problemas que eu acho que os caras poderiam resolver, porque eu lembro que antigamente carteirinha de estudante só poderia fazer comprovando que você tivesse ou fazendo o primeiro grau ou segundo grau ou faculdade. Hoje estenderam carteirinhas de estudantes para quem faz curso de línguas, de idiomas, de computação, de não sei o que. Então banalizou, né, cara? Na verdade, a lei garante apenas estudo regular, né, ensino fundamental, médio, básico, e faculdade, ensino superior, e cursos técnicos. Não existe esse de curso de inglês, não existe esse de curso de informática, não existe essa carteirinha. A carteirinha oficial é ensino básico, superior e curso técnico. Daí surgiu carteirinha não sei da onde e as pessoas estão cada vez mais usando. Pois é, enquanto não resolverem isso daí, quem vai sofrer é quem mais teria direito ao uso disso, né? Que é o estudante. O restante acaba comprando, né? E isso é uma coisa que banalizou muito. Outra coisa diária que a gente vê muito, e aí eu tenho vontade de matar quem faz isso, é estacionar o carro na vaguinha de deficiente por 5 minutinhos, né? Quem nunca? É rapidinho, só vou ali pegar um negócio, só vou ali entregar uma coisa. Eu não paro em vaga de deficiente. Mas eu assumo que às vezes eu vou um lugar ali que, tipo, sabe que é um proibido estacionar ali, que você fala assim, cara, eu vou ali rapidinho, eu vou deixar nesse proibido estacionar. Só que se eu chegar e tiver uma multa, eu vou pagar. Porque eu quis ser esperto, eu não quis ser rapidinho, não quis talvez deixar o carro no quarteirão de trás e andar um pouquinho pra poder fazer minhas coisas que eu queria fazer. Então aí tu paga a multa e paga, espertão. Mas vaga de deficiente não, cara, porque deficiente, vaga de idoso, porque, cara, é mó trampo, cara, é mó trampo. Você vê o cara tá com a cadeira de roda ali, o cara tem aquela vaguinha ali pra ele, e você pega, usa a vaga do cara, putz, você não imagina o sofrimento que é pro cara.
Não, e além do problema do estacionar no vaga de deficiente, agora a gente tem esses agroboys de cidade, né, os famosos cowboys de posto, que compram carros gigantes para estacionar no centro da cidade. Claro que ele vai pegar 2 vagas, né? Não tem como, né? Não tem como. Devia ser multado, né? Não multado, mas pagar uma taxa. Tem que pagar, como Londres, né? Que você tem, para você entrar num centro expandido lá, você tem que pagar um pedágio, não é pedágio? Acho que é pedágio mesmo. Tem um pedágio, mas Londres proíbe a circulação de carros grandes no centro. Ou seja, caminhonete grande em Londres não circula pelo centro porque ruas estreitas, ruas antigas não foram alargadas, então você não vai rodar. Se você comprou um carro grande, desculpa, tenta da próxima. Londres funciona assim. E eu acho engraçado porque nada contra ter um carro grande. Se você quer ter um carro grande, problema seu. Se você tem dinheiro para ter um carro grande, problema seu. Mas não queira invadir o espaço do outro, né? Eu acho que como as pessoas têm problema de estacionar um pouquinho longe, né? Uma coisa que me dá raiva também você vai no estacionamento de shopping, você vê aquele cara que ele não estacionou nem na vaga dele e nem na do lado. Ele foi no meio, assim, aquela faixa delimitadora que tem no chão, ele simplesmente ignora. E ele põe o carro dele ali do jeito que ele quer e não pensa que ele tá comendo a vaga do cara do lado. A mesma coisa na rua, você vê o cara parar o carro, daí você vê que ali cabem 2 carros, mas o cara para de qualquer jeito para caber só o dele. Essas coisinhas pequenas que me chateiam e que eu vejo que no geral acaba tendo esse político que tem aí, cara. Exatamente. Querendo ou não, os políticos são reflexo do povo, né? O pessoal que tá lá saiu da onde, né? Da onde que eles vieram? Desceram numa nave espacial pra lesar os brasileiros? Vamos descer na nave espacial ali e vamos lesar os brasileiros. Não, né? Eu acho que esses tipos de corrupção que a gente citou são corrupções de pessoas comuns, né? Mas talvez um tipo de corrupção que mais me deixa triste são as corrupções de concursados, né? De funcionários públicos. E aí a gente abrange policiais, concursados no geral, de, sei lá, INSS, de bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa, gente que facilita financiamento para os outros. Como isso é triste, né? Exato. Isso acontece muito, né? Vai desde o cara que tá ali com o IPV atrasado e dá uma caixinha pro guarda. Tá o cara que dá um dinheiro do processo, para pular o processo, né? Pular etapas de processo, todo esse tipo de coisa. Então, quem tem um pouco mais de dinheiro lesa os que não tem. E sendo que é uma coisa que sendo serviço público é para todos, não é só para quem tem dinheiro ou para quem não tem dinheiro. Ambos têm que ter o mesmo tratamento, né? Isso aí deixa bem chateado mesmo, cara. Porque você vê coisa que o cara que tem dinheiro consegue e o cara que não tem não consegue. E como é difícil, né? Porque eu acho que falta até um curso para as pessoas entenderem que você é servidor público, né? Você tá ali para servir o povo, tá ali para fazer o seu melhor pelo povo. E são os primeiros que a gente vê fazer coisa errada, né? Você com toda a sua documentação, com sua renda em dia, tentando financiar uma casa e não consegue. E aí você vê aquele vizinho seu que tá desempregado e consegue financiamento de uma casa o dobro da que você queria, de uma forma fácil, porque tem um primo que tá no banco, na caixa, que joga o teu financiamento para frente, o seu é negado, dele é aprovado. Como tem disso? Tem demais. E como eu tava dizendo desde o início, né? Que a gente tem que... só com a educação vai mudar isso. É difícil mudar a cabeça das pessoas nesse sentido. Já tá entranhado na cabeça das pessoas, né? O cara que faz isso, ele acha que porque o salário dele não é de acordo com o que ele deveria ganhar, então ele tem que ganhar por fora. Então ele acha que é normal, isso aí faz parte da renda dele. Sabe o que eu acho engraçado? Principalmente no caso do servidor. E aí vale para qualquer funcionário. No caso de profissionais específicos, não. Por exemplo, o cara é médico e ele faz uma greve para ter aumento de salário porque ele acha que ganha pouco, mas a profissão dele é médico, ele estudou 11 anos para aquilo, né? Ele não pode fazer outra coisa. Mas eu sempre acho engraçado de greves de funcionários, por exemplo, não sei, analista do INSS. O cara às vezes sei lá, tem um ensino médio, ele não tem nem ensino superior, e ele tá ali fazendo greve pra pedir pra ganhar mais. Só que a gente sabe que na vida real, fora disso, quando você tá ganhando pouco, você procura outra coisa, né? Por que o servidor não pode procurar isso? Por que
que ele não desiste daquele concurso e vai tentar outro? Ele não quer abrir mão da estabilidade, né? Exatamente, só que como o comodismo é bom, né? É melhor você prejudicar milhões de pessoas, deixando idosos na fila, deixando doente na fila, do que simplesmente trabalhar. Não dá pra ser também assim tão radical, mas você pensa assim, bom, eu vou fazer um concurso público pra ser analista do sei que lá da Receita. Tá, daí qual o salário do cara? O salário do cara hoje é 2,5, 3 mil reais. Beleza, é 3 mil reais o salário do cara. Então daí você sabe que o salário é 3 mil. Daí, antes de você fazer o concurso, obviamente, você tenta conversar com alguém que trabalha daquilo pro cara te contar quais são as condições, como funciona, como é isso, como é aquilo. E daí, você fala assim, não, beleza, mas eu quero. E daí você vai. E depois que você vai estar lá dentro, daí você vai querer fazer greve pra mudar o que você sabia como era já. Então, por que adianta, cara? Então, assim, o problema é as pessoas pensarem só na estabilidade. Eu não tenho nada contra a estabilidade. Estabilidade é muito bom. Mas você tem que pôr na cabeça que se você tá lá para atender as pessoas, você tem que tratar as pessoas bem. Você não pode pensar só na parte do salário, só na parte de estabilidade. Se você não gosta de estar lá com o público, você não gosta de pessoas, não gosta de atender as pessoas, então não entra numa dessa, né? Tem um ex-amigo, vocês vão entender já porque que ele é ex. Ele passou do concurso da PM, Polícia Militar, e ele tava, acho que o salário era 4.500, um negócio assim. E aí ele entrou e tava fazendo aquele curso, né? Aprende a atirar, aprende não sei o quê. E todo aquele curso que te dá todo um ânimo. E ele ficou felizaço. Tô dentro da PM, tô dentro da PM. E é isso aí. E começou a trabalhar com, sei lá, um mês que ele tava trabalhando. Ele passou um sufoco de correr atrás de um bandido aí atrás de um carro roubado. E o bandido atirou contra a viatura. E ele tomou um tiro de raspão no braço. Aí ele ficou doido. Ficou hospitalizado uns dias, mas tipo, nada demais. Não chegou nem a perder carne, nada. Mas eu sei que ele ficou, tipo, sei lá, 15 dias sem trabalhar. Aí voltou a trabalhar. E aí ele solta a seguinte frase: Não, eu vou estudar pra ficar só cuidando de viatura agora. Não quero ir mais pra rua, não. Porque tem muito risco. Aí eu virei pra ele e falei assim: peraí, tu achou que ia ser policial e ia ficar desfilando dentro de viatura? Você acha que policial ficava só pra cima e pra baixo? Não, cara. Quando você entrou, você já sabia que corria o risco de tomar um tiro, corria o risco de, quando for assaltado e o cara descobrir que você é policial, ele vai te matar porque não tem policial, não tem perdão. Você já sabia de todos esses, porque isso aí não tá escondido pra ninguém. Por que agora você quer mudar as regras do jogo? Não, mas é diferente, né? Quando eu tava fora era uma coisa, agora que eu tô aqui dentro, meu amigo, eu quero fazer só serviço administrativo. Resumo da história. Ele ficou puto, porque eu já tava com as na cabeça e falei o que eu não devia pra ele, foi até meio grosso. Mas hoje tá lá, tentando uma vaga no administrativo, um cara com 26 anos, no alto da sua saúde, ficando dentro de um computador, registrando a entrada e saída de viatura. Quando você estudou pra ser, você já tava disponível a servir o público, seja que hora for. É igual você querer virar um médico e não querer trabalhar à noite, né? Você tem plantão, meu amigo, não tem dessa, você já escolheu a profissão sabendo. Não tem essa conversinha de, vamos fazer greve pra não trabalhar à noite. É igual o cara querer trabalhar de vendedor e não querer falar com gente, sabe? Não gosto de gente e eu quero trabalhar, você quer ser vendedor. Não, tem alguma coisa errada. Você precisa entender. E eu acho que o processo de trabalhar em órgão público tem muito disso, né? O servidor não entende que ele tá ali para servir, que ele tá ali para fazer o melhor. E parte do que ele reclama, e a sociedade no geral reclama, os políticos estão simplesmente fazendo o que você faz, amigo. O que você faz todo dia. Porque, claro, proporcionalmente, um cara que rouba 5, 6 milhões da Petrobras, ele comete um crime muito maior do que você que, sei lá, baixa o filme de R$30 na internet. Mas... e tua consciência tá limpa? A gente tem que colocar a mão na consciência, né? Pra entender que o erro começa de dentro da gente, começa na educação. Porque é a música de $3 que você tá baixando que você vai ensinar pro teu filho e aí a geração já começa toda errada, né? Começa tudo errado, e aí vai, né? Passa pro filho, pro neto, e vai indo, sobrinhos e tudo mais, e nunca muda, né? A forma vai continuando cada vez mais o Brasil vai continuando essa bagunça que é, né? Exatamente. E se não começar a pensar da gente, né? E como é engraçado quando você compra o software, quando você compra a música, quando você compra o filme, como você só estaciona na vaga, a população te chama de otário, né? Engraçado, quando você faz as coisas certas, você é o otário. É assim mesmo, cara. Porque o bom é ser um malandro, né? Para as pessoas, o bom é ser um malandro. Mas eu já acho que o malandro é quem faz as coisas certas e pode dormir com a cabeça tranquila. Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Eu acho que é bem isso, sabe? Honestidade acima de tudo.
tá a consciência limpa. Porque hoje, se eu já baixei muita música pirata, eu já baixei muita série, eu já baixei muito filme, hoje eu não baixo mais. E eu sei que eu sou um. Se o Cássio começa a fazer isso, ele é 2. Se cada um que escuta a gente nesse episódio já é mais 400, já é mais 1000, e vai espalhando, né? E aí a coisa vai começando a entrar nos eixos. Porque é aquela história, pra eu cobrar, eu preciso fazer o certo. Pra eu cobrar, eu preciso estar com tudo em dia. E quando a gente tiver com tudo em dia, a gente vai poder cobrar, e é isso que a gente quer, né? Fazer como os suíços. Vamos pagar muito imposto? Não tô querendo pagar menos imposto, mas eu quero que o que eu pague volte pra mim. Você tocou no assunto de imposto. Imposto é uma coisa que é complicada, porque algumas pessoas não têm como fugir do imposto, né? Porque o cara que é um assalariado, o imposto é descontado na fonte, né? Dependendo do salário dele, já é descontado na fonte. Os produtos que ele consome já tem o imposto embutido. Então, basicamente, ele não tem muito como fugir do imposto. O que acontece é que muitos empresários eles sonegam o imposto, mas você vê que, infelizmente, as condições do Brasil, um pequeno empresário, se ele for pagar todos os impostos, se ele for emitir uma nota fiscal de todos os serviços que ele presta, a empresa quebra. Exatamente. A empresa quebra bonito. Você não consegue ficar um ano com a empresa aberta de uma forma correta. Então, acaba tendo isso daí também. Mas, de qualquer forma, eu concordo exatamente com o que você disse. Eu acho que a gente tem que começar dos pequenos mesmo, das pequenas coisas, poucas pessoas. Eu, no caso, tenho minha filha, eu tenho que ensinar para ela o que é certo e o que é errado, e não só ensinar, eu tenho que mostrar, por exemplo, por forma de exemplo. Eu não posso falar para ela não joga lixo na rua e eu tô lá com ela no carro e jogo um papel de bala pela janela. Eu não posso falar para ela não gritar com os amiguinhos, não brigar com os amiguinhos, e eu não posso chegar em casa e gritar com a minha esposa. Então, quer dizer, a criança, ela ouve o que você diz, mas ela vai muito mais pelos exemplos, o que você faz é o que espelha para ela. Então não adianta a gente querer ensinar para os filhos se a gente não fizer também. Então eu acho que se cada um fizer seu papel, pouco a pouco as coisas vão melhorando. E eu acredito que o nosso país vai melhorar bastante, cara. Como eu tenho uma criança pequena, eu tenho visto muitas crianças, tenho acesso a muitas crianças, conheço muitas crianças por aí. E eu não sei, eu percebo uma coisa diferente nessa criançada aí, bicho. Eu acho que essa geração aí nova aí vai ser diferente. E mesmo os pais já têm um pouco mais de consciência, então isso vai passar mais para essas crianças, e essas crianças vão passar para os filhos dela, e acredito que tem chance de melhorar sim. Mas eu acho que a gente tem que começar pela gente, pelas pequenas coisas que a gente acha, tem que refletir no nosso dia a dia, nas nossas ações, para que a gente vai perceber que a gente também está fazendo muita coisa errada. Então a gente tem que tentar fazer o certo, e mais que isso, tem que cobrar de quem está lá em cima no poder, lá de deputados, vereadores. Já conversar com um deputado federal, com um deputado estadual, conversa com o vereador, vê o vereador lá que foi no seu bairro lá pedir voto e foi eleito, vai nele, pergunta o que ele tá fazendo, fala das promessas dele, vê o que ele tá fazendo pra você, e acho que se todo mundo começar a fazer um pouquinho, a coisa melhora, cara. Com certeza. Uma vez eu escutei uma frase que me marcou muito: se você quer mudar o mundo, comece mudando o seu mundo ao redor, porque o mundo inteiro você nunca vai conseguir mudar, mas o seu mundo ao redor você vai conseguir sim. Exato, consegue, mas tem que começar a mudar o seu, né? Não é de eu querer acordar amanhã e não tem mais corrupção no Brasil. Se daí amanhã você vai lá e passa nessa ligeira e compra o Gatunete. Aí não dá, né, cara? Não tem como. Exatamente. Então, brigadão, Cássio, pela presença. Já deixo pra finalizar. Por favor, nos estrelem no iTunes. Passamos 1 semana e meia inteira na capa do iTunes ali em destaque, nos novos. Continuem estrelando, que isso é muito importante pra gente se manter ali. É simplesmente sensacional. Nos deem feedback. Em breve a gente vai soltar uma pesquisa para vocês darem a opinião de vocês, falarem o que tá ruim, falarem o que tá bom. Nós já estamos fazendo ajustes, a gente quer entender e precisamos ouvir vocês. Nosso e-mail qual é, Cássio? contato@nossopod.com.br. E o Twitter? @nossopod. Todos esses links e mais a página do Facebook estão aqui nas notas do episódio. Curta lá, comentem, compartilhem, espalhem, nos xinguem. Se faltou alguma coisa, pode mandar no e-mail.
Mensagem do Facebook também, eu acho que às vezes é até mais fácil, as pessoas têm mais facilidade por já estar o dia dentro do Facebook, se não quiser mandar um e-mail específico, parece que mandar e-mail fica uma coisa velha, né, desatualizada. Cartinha. Mandar e-mail é cartinha. O e-mail é a nova cartinha, dá trabalho. Então manda mensagem no Facebook, manda reply no Twitter. A gente vai dar um jeito de bater um papo, vai dar um jeito de conversar com você. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, valeu pessoal. Peraí, Daniel. Tá faltando uma coisa, cara. Opa, claro, quase passou batido, hein? É hora da gente ler os e-mails do último episódio. É isso aí. O primeiro é já de um velho conhecido nosso que já mandou e-mail de outros episódios, que é o Eduardo Almeida, analista de TI, daí da sua terra, Cássio. Eduardo Almeida. E o e-mail dele fala do seguinte: antes eu não tinha opinião formada, mas depois de ter sido roubado e ter visto a frieza dos menores em comparativo com os maiores, penso que a idade para uma punição maior deve ser reduzida sim. Concordo que isso não vai resolver o problema como um todo, mas a cadeia é para punir e não para educar. A educação é na escola. Como estamos em uma situação que já foi deixada em muito de lado pelas autoridades, temos que punir os crimes cometidos pelos menores de acordo com o grau de que foram cometidos, ao mesmo tempo que temos que investir em educação. Pergunte para um professor do ensino público o que ele vê em seu dia a dia. Muitos professores tentam, mas não conseguem a atenção dos alunos. Muitos querem ser igual ao bandido da vila que tem carro, moto, dinheiro e vive rodeado de mulheres. Para que estudar se é mais fácil roubar do cidadão de bem que não vai conseguir reagir por não poder? Concordo também que não temos cadeia suficiente, que vai aumentar o número de pessoas presas, mas falando que vai aumentar o número de presos não quer dizer que estarão tirando essas pessoas do convívio da sociedade? Isso não é bom para o cidadão e ruim para o bandido? Já não seria mais um motivo para não cometer o crime? A certeza da impunidade faz com que esses adolescentes arrisquem o roubo, por isso sou a favor de que eles sejam punidos de acordo com o crime cometido, independente da sua idade. Hoje em dia, não podemos mais falar que adolescentes é imputável por seus atos. Existe muito mais informações hoje em dia que antigamente. Muitos sabem o que estão fazendo e ninguém é obrigado a nada. A vida é feita de escolhas e eles devem sofrer as consequências dessas escolhas. Essa é a minha opinião. Eu concordo muito do que o Eduardo disse, mas o problema, Eduardo, é que, vamos dar um exemplo da favela. Quando o traficante sai de lá, ele é menos um preso, só que logo chega outro para ocupar aquela vaga e tirar o carrão. Ou seja, se a gente não começar a resolver bem antes, o problema só vai aumentando. Não tem muito o que fazer a não ser investir e esperar colher lá na frente, mas concordo em muitos pontos. Obrigado pelo e-mail. Outro e-mail que nós temos aqui é do Hugo Lossoli. O Hugo, velho conhecido nosso também. O Hugo diz o seguinte: já fui assaltado por menores e infelizmente não aconteceu nada com eles. Depois disso, meu pensamento sobre o assunto mudou muito. Talvez por necessidade de ver a pessoa que te fez mal sendo castigada, algo como uma vingança, revolta ou coisa do tipo. Infelizmente, no Brasil, presenciamos diariamente vários casos, alguns até intensos, como latrocínio e homicídio. Pessoalmente, acredito que nós não conseguimos entender como as coisas são. A partir do momento que vivenciamos determinada situação, e como comentei anteriormente, antes de passar por essa situação, acreditava que o fato de tantos jovens estarem cometendo esses atos, seja por motivos familiares ou da sociedade em si, mas o sentimento de revolta de quem passa por isso é muito grande. Você para pensar o quanto você sacrificou para comprar um bem, tantas dificuldades, para em poucos minutos você perder isso sem poder fazer nada. Como aconteceu durante o cast, percebemos que cada um tem sua opinião sobre o assunto, e neste caso, acho difícil você convencer alguém que é contra se tornar a favor e vice-versa. Gostaria de parabenizar a todos pelo excelente trabalho que estão fazendo no nosso pod, e também a senhora Benê, que pôde nos passar um ponto de vista de alguém mais próximo a esses fatos. Abraço, Hugo. Hugo, isso aí, difícil chegar num consenso. Cada um tem o seu pensamento, alguns de um lado tem razões, tem motivos corretos, outros lado também tem. O consenso geral, acho que chega para todos, é que a solução está na educação. Tem que começar na educação para ter a solução, e o que eu também vejo que é meio um consenso é que tem que ter uma forma de se punir quem já está fazendo agora, né? Não pode só pensar na educação e por enquanto deixa como está. Mas passa longe de ser só a diminuição da maioridade penal a solução disso daí. O outro e-mail, eu não vou ler ele completo, que é do Jonathan Donizete, e ele tem 18 anos, faz um curso técnico de enfermagem, e ele mandou um e-mail mais para agradecer e elogiar a gente pelo trabalho do nosso pod. Ele agradece os programas de comida e outro. Ele sugere um tema muito interessante que com certeza a gente vai gravar, mas eu não vou falar qual é o tema para não dar aquele velho spoiler, porque
vai ser um tema que também vai dar um pouquinho de trabalho e talvez seja um pouco polêmico. Obrigado, Jonathan. Tô marcando só para dizer que a gente leu sim e seu tema tá na lista pra gente gravar logo em breve. É isso aí, obrigado, Jonathan. Agora vamos ao e-mail do Ricardo Bunnyman. Ricardo Bunnyman é um velho conhecido meu. Eu indiquei o podcast pra ele aí, ele tem gostado e tem participado comentando em todos os episódios. Obrigado aí, viu, Ricardo? Mas vamos lá. Ele agradece ao nosso pod, né, de ter acompanhado desde o primeiro e acha muito bacana os temas que a gente tem abordado e a forma como nós os abordamos. Ele queria comentar um pouco sobre o programa da maioridade penal. Da forma que abordaram, concordo que a maioria que vai para o lado que a prisão não resolve. Realmente encaro como um ponto de encontro para a reciclagem do crime. Nesse ponto de vista, colocar marginais na sociedade e colocar como as pessoas de bem, realmente no nosso modelo atual de educação e reeducação não funciona. Para o indivíduo criminoso é apenas punição e pode acarretar em mais revolta. País onde os líderes dão exemplo de bandalheira, onde o bacana é ostentar com produtos roubados, onde quem trabalha é trouxa e etc., não pode dar muito exemplo para as crianças. Mas e do lado de vista do cidadão de bem? Aquele que levanta cedo para ganhar seu dinheiro suado, aquele que está indo à escola, à feira, ao lazer. Quando esse cidadão de bem abordado tem seus pertences violentamente roubados, é vítima de bala perdida, de estupro, de morte, enfim, família e amigos que tiveram vidas estragadas por conta de vítimas da sociedade também devem compreender que essas violências são simplesmente coisas da vida. Temos sim que trabalhar nossa base de educação, mas e quanto os que estão por aí? Temos que esperar que eles entenderem que o bem vence o mal enquanto somos reféns? No meu ponto de vista, sim. Devemos encarcerar esses usurpadores mirins da liberdade como parte do plano. Como não fizemos nada nesses 100 anos, temos que conter a onda de violência a curto prazo e eliminar com melhores condições de educação e dando oportunidades de desenvolvimento. Aquele abraço, Ricardo. É o que a gente falou, né, Daniel? Educação, uma punição adequada para quem tá aí. Não tem muito diferente que isso para se fazer, tirando aí a revolta pessoal que cada um tem de acordo com a sua experiência, né? Claro. Outro, agora já partindo para os comentários do site, um que comentou foi o Rodrigo Bamontes e ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele pede comentando 3 coisas. A primeira: temos que separar crimes hediondos de crimes de menor grau. Concordo totalmente que cadeia para crimes menores é um desperdício e que medidas socioeducativas talvez tenham maior resultado, inclusive para pessoas maiores de 18 anos. Para crimes hediondos, eu entendo que o tratamento seja de adulto. Coisas como assalto à mão armada, estupro e assassinato têm que ter tratamento de adulto, pois são coisas graves e o ser humano que fez tem muito menos chances de se regenerar que um outro que tenha cometido um crime mais leve. O segundo ponto: a criminalidade começa com um recrutamento muito cedo, ao redor dos 12, 13 anos. E essas crianças começam a cometer muitos pequenos crimes antes de partir para coisas piores. Nesse caso, a tolerância zero faria muito bem se eles pagassem pelos crimes como medidas socioeducativas, como diz a senhora Benê. E o terceiro ponto: o maior problema que vejo é que a população que é contra a redução da maioridade penal não mexe uma palha para mudar os depósitos de gente que é a Fundação Casa. A lei atual não é ruim, mas sua aplicação é uma piada de mau gosto. Acredito que a redução da maioridade para crimes hediondos irão retirar do convívio os demais adolescentes, gente como o menor em Santos, que aos 17 já tem 56 mortes, mais de 10 prisões, 10 invasões à residência e sem número de assaltos à mão armada. Acho que o essencial nesse momento é separarmos quem conseguimos recuperar mais facilmente dos elementos como esse. E ele manda uma observação embaixo: sou a favor da discriminação do consumo de drogas leves, como a maconha, e de sua autorização para consumo em lugares como cafés, como existem em alguns países, pois entendo que a proibição tem efeitos muito mais maléficos em sociedades, a reduziria em muita quantidade presidiários. Rodrigo, você acabou dando a ideia de um tema que discriminação das drogas, talvez a gente venha a fazer, muito provável que sim, mas obrigado pelo seu comentário. Você meio que deu um spoiler do episódio inteiro, né? Muito obrigado e valeu pela aquela força. Temos aqui também o comentário no site do Emerson Nogueira. O Emerson vem sempre comentando aí, sempre ajudando a gente. Queria agradecer aí pela audiência. O Emerson, ele é de Belo Horizonte e ele diz o seguinte: bom episódio, polêmico, mas como já foi dito, tudo é da base. Investir forte na base da educação das crianças. O problema é que tem muitos pais sem noção que eles são péssimos educadores, que já foram mal educados e aí viram uma grande bola de neve. Emerson, eu concordo com você, tudo está na base da educação. A gente passando uma boa educação para os filhos, eles passam para os filhos deles e, sim, consequentemente, as coisas vão melhorar. Queria agradecer vocês que comentaram, vocês que enviaram e-mail, continuem nos mandando. A gente consegue ler tudo, mas não vai conseguir falar tudo aqui no episódio. Mas agradeço muito a vocês, continuem nos estrelando no iTunes, que a gente precisa muito disso. Quanto mais a gente aparece, mais gente consegue conhecer o nosso pod, aumenta a nossa visibilidade e com isso a gente vai tendo gás para fazer cada vez episódios mais
mais legais para vocês. Exatamente. A gente não tem Patreon, a gente não trabalha ainda com esse tipo de coisa, até porque ainda não tem tanta essa necessidade, mas se vocês querem ajudar o nosso pod, ajudem mandando e-mail, ajudem compartilhando, ajudem divulgando o nosso trabalho, que não é fácil, às vezes sai na correria de 15 em 15 dias, mas todo mundo tem outra vida, eu tenho outro podcast que dá um puta do trabalho, então nem sempre dá pra ficar sempre aqui. Então quer nos ajudar? Estrele no iTunes, comente, compartilhe, vá lá no site, mande e-mail, dê seu feedback, diz o que você tá achando, diz o que você não gostou, é muito importante pra gente, pra continuar melhorando o nosso pod, continuar crescendo cada vez mais e mais. Obrigado, Cássio, mais uma vez. Hoje a gente estava sozinho o tempo inteiro e o pessoal tava com preguiça. Eu agradeço, valeu mais uma vez e agora dessa vez é tchau mesmo, hein, galera? Falou, valeu. Um abraço e até a próxima.